O Canal 1 Arapiraca está na cidade de Penedo, uma cidade histórica. Estamos às margens do rio São Francisco. Hoje, os governos de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, estão realizando um grito de alerta em defesa do rio São Francisco. Logo após a construção das hidrelétricas, as águas baixaram. Hoje, até para a captação de água do rio São Francisco, está cada vez mais difícil. O que me chamou a atenção foi que a concentração marcada para as 10 horas da manhã, além de alguns estudantes que chegaram e alguns visitantes, aqueles que vieram em defesa do rio São Francisco, são poucos. Daí eu pergunto, cadê a população de Penedo, que tira o seu sustento também do turismo, daqui das águas do São Francisco? Uma das cidades que tem mais igrejas. Aqui é a Igreja das Correntes, igreja essa que os escravos se escondiam aqui para fugirem das mãos dos algozes, dos donos de engenhos. A luta hoje em defesa do rio São Francisco, às margens desta cidade histórica. Um orgulho para o alagoano. Cadê o povo? Cadê a sua gente aqui? Cadê os poetas? Um carro de som que está concentrado aqui às margens, tocando música, bandas de forró, a gente não vê a poesia, a luta também, que daqui do rio São Francisco surgiram muitas obras literárias. E falta isso, o grito de alerta também de forma poética. Para completar ainda a falta de participação dos moradores, um grupo de estudantes lá de Igreja Nova veio para cá em defesa dos direitos dos transportadores escolares. Quase 4 meses que não recebe e pode ficar sem o transporte escolar. Esse foi o grito também durante esse momento desse protesto em defesa do rio São Francisco. Protesto dentro de protesto, agora de jovens de Igreja Nova aqui. E o povo em defesa do São Francisco. Vamos esperar, vamos esperar. Com a chegada do governador Renan Filho, acompanhado do prefeito de Penedo e de outras autoridades, inclusive deputados estaduais, aí sim, a comitiva aumentou o público aqui. Já que estava escasso, a população não veio de manhã, logo cedo, a população não compareceu, mas com a chegada das autoridades, muitos assessores, o pessoal terminou lotando aqui a Casa da Aposentadoria, onde foram realizados os discursos. Ainda bem. Estamos propondo à União que faça isso. Custa tanto e a gente precisa revitalizar o rio São Francisco. Aí sim, Jackson, a gente vai para uma agenda que permite sim a revitalização do rio São Francisco e pode, talvez, alcançar um resultado diferente. Porque o rio, ele já está em situação de mortandade. Mas eu queria chamar a atenção que estamos no volume histórico mínimo. 580, 550 é o volume histórico mínimo, ao ponto de que nós, e aí eu quero tirar do teórico para a prática, encalhamos em bancos de areia algumas das embarcações que estiveram conosco. Se essa mensagem no bicentenário de Alagoas não servir para nada, que sirva para dizer que o governador de Alagoas, em uma missão, acompanhado de lideranças políticas, de técnicos do governo do estado, tentou e não conseguiu navegar o rio São Francisco na sua completude de Piranhas até a cidade de Penedo. Que fique registrado para a história que nós estamos chegando ao ponto de não termos mais o rio São Francisco navegável para embarcação de médio porte. Não é de grande porte, porque essa já não navega. Precisamos fazer ver cada vez mais a nossa sociedade e as autoridades que não dá mais para fazer o que sempre foi feito, porque o que sempre foi feito vai garantir a morte do rio São Francisco. Precisamos mudar, e para mudar precisamos encontrar as melhores cabeças dos estados banhados pelo São Francisco. Não dá mais, e essa não vai como crítica a governo, como colocou aqui o governador Jackson, não é crítica a governo, é crítica a abandono de governos. Não dá mais para usar a água do São Francisco exclusivamente para gerar energia. Energia no mundo moderno se gera por fonte fotovoltaica,
por energia eólica, descentralizando a geração, colocando a energia mais perto do consumo, energia hidroelétrica, apesar de, depois do grande investimento, ser uma energia mais barata, ela só deve ser gerada se puder oferecer água ao rio, porque o cidadão abaixo da hidroelétrica vive do rio. O rio tem um componente econômico fundamental, gera emprego, gera oportunidades, mesmo com a escassez da pesca, que vem rareando ao longo dos últimos tempos. Essa região é grande produtora, sim. No Baixo São Francisco tem agricultura familiar, tem assentamentos, tem o turismo, tem arte popular no entorno do Rio São Francisco, então tem economia, sim, pujante. Tem agricultura, agronegócio, que muitas vezes tapa-se os olhos para o que fazem sob aquele argumento que é a produção tudo, mesmo que o sacrifício máximo, que é a extinção. De maneira, meu povo querido de Penedo, do Baixo São Francisco, eu queria dizer que me retiro dessa viagem deixando uma mensagem. Que Alagoas, que o Nordeste, que Sergipe se mobilizem em defesa do São Francisco, para que, fazendo diferente, a gente alcance outros resultados. Muito obrigado.